Glória a Deus. Olá, amada de Cristo. Bom dia, graça e paz. Tudo bem com você? Glória a Deus. Sou a pastora Luana. Seja bem-vinda ao meu canal. Se você já está inscrita, já quero pedir para você já sabe. Compartilhe esse vídeo assim que você terminar de ver, dá um like no vídeo, compartilha o conteúdo, compartilha o canal no YouTube, porque nós temos que levar a palavra de Deus adiante. Se você não estiver inscrita, eu já vou te pedir, amada, clique nesse botão que está escrito inscrever-se. Inscreve-se aqui no canal, ativa o sino das notificações, clicando em todas, porque aí o YouTube vai te avisar. Toda vez que tiver um conteúdo novo, o YouTube vai te avisar e você vai saber. E ó, posso te falar uma coisa? O canal que tá tendo conteúdo bom, hein? Nós estamos com 3 programações diárias. Agora a oração da manhã, temos o devocional, eu me disponho às 15 horas, e a oração da noite. Amada, não perca. Sempre que você puder, tá no metrô, tá lavando a louça, tá tomando banho, tá arrumando a casa, vai deixando para que você tenha acesso à palavra de Deus. Que ela é viva, ela tem cura, tem libertação, tem tanta coisa para te oferecer. Então não perca a oportunidade de receber de Deus aquilo que ele tem para entregar para você. Certo? Combinado? Então vamos fazer assim. Já se inscreveu? Já deu um like aí? Depois que ver esse vídeo, compartilha, tá bom? Olha só, que você comece o seu dia na presença de Deus e o Senhor já vem nos orientando através dessa palavra. Mas vamos pedir a Deus direção? Feche os seus olhos, por favor. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Nós oramos te consagrando este dia, Senhor, entregando ele nas tuas santas mãos e pedindo ao Senhor que entregue para nós, Senhor, a palavra que vai nos ajudar a construir caminhos abençoados, caminhos que nos levem até o Senhor. Que nós venhamos ser boca do Senhor nessa terra, instruídas pela tua palavra, direcionadas pelo Senhor. Meu Deus, neste momento, peço que o Senhor me anule e use a minha vida para fazer aquilo que estiver de acordo com a tua vontade. Que a tua autoridade prevaleça e que a tua graça e misericórdia seja derramada sobre nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém? E agora o Senhor vai nos instruir. Como que a gente vai ter nosso dia e os outros que se seguirão? Vamos lá? Vai lá no livro de 1 Crônicas, o capítulo é 13. 1 Crônicas, capítulo 13. E olha só, o versículo é 10. 10 e 11, tá? Vou ler para vocês. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu por ter estendido a mão sobre a arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza, porque o Senhor havia aberto brecha em Uzá. Por isso chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Essa palavra aqui, ela fala sobre o transporte da Arca da Aliança. Que quando o rei Saul morreu, a família foi dizimada e Davi tomou o trono, a Arca da Aliança ficou num determinado lugar e não se mexeu mais na Arca da Aliança. E a Arca da Aliança, ela representava a presença do próprio Deus. O fato é que Davi, ele na Bíblia, ele é relatado pelo próprio Deus como um homem segundo o seu coração, justamente pela postura que ele tinha diante de Deus. Eu sempre falo aqui que ele declarava a soberania, a onipotência, a glória de Deus em tudo que ele falava, que ele fazia, mas ele também tinha os seus momentos de... Tipo, tô no viado, né? Não sei o que tô fazendo agora. Davi cometeu muitos erros e esse foi um deles. Como assim, pastora? Transportar a Arca da Aliança? Ele queria trazer Deus para perto. A intenção era boa. O problema é que no início aqui dessa passagem, no início de 1 Crônicas, o versículo 1 diz o seguinte: Davi tomou conselho com os capitões dos milhares de centenas e com todos os líderes. Mas ele não colocou Deus a par disso. Ele naquele momento, ele foi na empolgação da boa intenção e esqueceu de consultar Deus. Existia uma forma certa de conduzir a Arca da Aliança, que foi estabelecida pelo próprio Deus desde o início de tudo. E Davi, na boa intenção, ele ficou eufórico, ele se animou, ele se emocionou de trazer para perto dele o próprio Deus. Você vê que às vezes a boa intenção só não basta. Porque mesmo que você esteja na presença de Deus, você deve realmente, de todas as maneiras, incluir a instrução de Deus em tudo.
Por mais que o seu coração seja voltado para as coisas de Deus, seja bem intencionado, se você deixar que a emoção transborde você mais do que a essência do Espírito, fatidicamente você vai fazer alguma coisa que vai dar errado, porque a gente tem essa natureza. E ele fez no furor, na emoção. Ele não raciocinou, ele não permitiu que o Espírito Santo de Deus o orientasse. Numa situação normal, como em todas as vezes que ele precisava ir para a guerra, fazer coisa, pedir orientação, Deus falava, faz assim, faz assado, e ele tinha sucesso. E ele estava tão bem estabelecido com Deus naquele momento que em nenhum segundo ele pensou que fosse dar ruim, porque era algo que ele queria muito. Tipo assim, eu quero. É porque Deus, eu vou trazer Deus perto de mim, vou trazer a Arca da Aliança. Então vou fazer assim, vou fazer assado. O que vocês acham? Beleza, então vamos. Não orou, não pediu a Deus a autorização, a instrução para fazer aquilo. Parecia algo tão simples, parecia algo tão benéfico. E a ira de Deus se estendeu sobre ele por uma coisa que a gente pode olhar e falar assim, nossa, corriqueira isso, hein? Mas não é corriqueira. Quando você não obedece Deus nas pequenas coisas, você tem uma grande tendência de desobedecer em coisas maiores ainda e que vão trazer para você resultados muito desastrosos. E às vezes Deus nos corrige nas pequenas coisas, que é por quê? Para que nós pequenos abismos não criem e não gerem postura para abismos ainda maiores, aos quais você não consiga se integrar com Deus novamente. Por isso que o Senhor, neste momento, ele se enfureceu. Porque Davi já conhecia a natureza de Deus. Davi tinha conexão com Deus, ele sabia. Ele foi descuidado, ele não vigiou. Ele se permitiu emocionar ao ponto de não esquecer de tudo e sair fazendo do jeito dele. Então, quando às vezes a gente tem boa intenção de fazer as coisas, e aí a gente vai fazer, putz, não deu certo. Meu Deus, putz, foi errado. E agora? Amada, você lembra de orar? Não lembrei. Meu Deus, e aí é por isso. Não orou, porque se tivesse orado, ou Deus tinha dado um jeito de encaminhar o negócio, ou Deus tinha falado pra você, não vai não, que vai estar frio isso aí. Não é assim? É desse jeito. O problema é que tudo que a gente vê com os bons olhos, e que realmente, assim, se ele tivesse pedido a orientação de Deus para esse transporte, Deus ia falar para ele, você vai chamar os levitas, vai ser assim, vai ser assado. Ia conduzir, ia dar certo. Não ia. Mas ele se emocionou porque a intenção era muito boa e falou e achou e assim esqueceu do que ele sabia ou talvez não sabia e fez do jeito dele e não fez do jeito de Deus. Então o que parece ser uma coisinha corriqueira pode abrir precedentes para coisas ainda maiores. Porque hoje eu não peço opinião para Deus para fazer essa coisinha pequena. Amanhã eu não peço para fazer uma coisa um pouco maior. E aí vai abrindo brecha. E eu vou ficando cega espiritualmente. Porque a iniquidade, a desobediência cauteriza a alma. E eu fico insensível às coisas de Deus. E mais acessível às coisas do mundo. O que vai me proporcionando ambientes de pecado. E me fazendo andar por caminhos as quais o Senhor não está. Então, o ideal é que você faça com que você crie em você hábito de inserir Deus em toda a sua rotina. Às vezes as pessoas vão olhar e falar assim, nossa, preciso orar por isso? Preciso. Ah, mas você também é cheia de coisa. Amém. É a minha vida com Deus. Realmente você não tem que dar importância, porque a responsabilidade da minha vida com Deus não é sua, não. A responsabilidade da minha vida com Deus é toda minha. Então eu oro por pequenas coisas, na mesma intensidade que eu oro por grandes coisas. Para que o Senhor veja que em tudo eu priorizo a minha comunhão com Ele.
e a graça dele é derramada sobre a minha vida. Amém? Que seja para você um bálsamo essa palavra. Já que já vai começar o dia sabendo que se você vai fazer a unha, vou orar. Será que eu vou fazer a unha com aquela mulher lá? Esses dias minha filha estava falando que ela marcou os cílios, vai fazer cílios, né? Sessão de cílios. Com a mesma mulher 3 vezes. A última vez, acho que foi ontem. E a mulher ligou para ela falando que deslocou o joelho e não ia dar para fazer. As 3 vezes, as 2 primeiras vezes, aconteceu imprevisto, a mulher que teve que desmarcar. Essa terceira mulher desmarcou de novo. Ela falou, mãe, já entendi que eu não tenho que fazer isso com ela. Eu vou procurar uma outra pessoa. Ela vai procurar uma outra pessoa, porque ela já entendeu que não é para fazer com aquela mulher. Por quê? Deus sabe. Eu não preciso ter conhecimento dos livramentos que Deus me dá. Talvez até o caminho vai acontecer alguma coisa. Talvez a pessoa não seja bem intencionada, a gente não conhece. Existe uma série de coisas que Deus nos afasta, nos dá livramento de cada coisa que você nem sonha que aconteceu. Você só viveu o livramento e nem sabe disso. Então, crie esse hábito. Porque muitas vezes, pela oração de pequenas coisas, Deus te livra de grandes desastres. Pense nisso. Que Deus abençoe seu dia. Nós temos ainda mais 2 encontros. Aqui, às 15 horas, devocional Eu Me Disponho. E a oração da noite, né, gente? Vamos agradecer ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, Senhor, por este momento. Que a tua filha agora seja conduzida pelo teu Espírito excelente a trilhar o caminho ao qual o Senhor indicar para ela, Senhor. Que as palavras aqui venham ter um significado na vida das suas filhas, meu Pai. Que elas venham estar preparadas em espírito para te servir conforme é necessário. E que sejam construídas grandes mulheres de Deus, com essências que venham demonstrar e transpirar a palavra do Senhor, a tua boa obra e o teu excelente Espírito. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe, te prepare, que seja um dia maravilhoso. Depois você me conta como foi seu dia, manda um comentário aqui, que aí eu respondo. Eu vou lá dar uma olhada, tá bom? Que Deus te abençoe. Até os próximos vídeos, hein? Graça e paz.